colocasse de pé, eu quero repetir um texto que eu li aqui na noite virada do ano, e trazer mais um complemento neste seminário. Alguém se lembra onde eu li? Não lembra, né? Onde eu preguei, li para embasar o texto da virada do ano. Primeiro, antes de Levítico, Yeshayahu 59, Isaías 59, 1 e 2, que diz assim: a mão de Yahu não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido pesado ou agravado para que não possa ouvir. Mas vossas iniquidades trazem separação entre vós e o vosso Eloá, e vosso pecado esconde a sua face de vós, para que ele não escute. As outras versões dizem para que ele vos não ouça. Pode sentar. Irmãos, não existe, falando de modo literal, mais de um espírito, falando de modo literal. Quando nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, né? Onde diz: no princípio criou Eloá os céus e a terra, e no princípio criou Eloá, ou Elohi, né? Essa Bíblia aqui ensina que a pronúncia é Eloá, na página 7, mas ainda tem a palavra Elohim que será tirada com certeza. Elohim é plural, deuses. Então no princípio criou Elohim, o Eloá, os céus e a terra. E depois fala que a terra era sem forma e vazia. Aí diz: e o espírito de Eloá pairava sobre as águas. Preste atenção, não havia mais de um espírito. O espírito de Eloá, onde se fala de outros espíritos, quando ainda nada era criado. O cenário que o texto nos mostra é escuridão, trevas, né, muitas trevas sobre as águas, e o ruar, né, ruar do Criador, o ruar, único ruar, não tem dois, pairando sobre as águas. Lendo o versículo 1, a gente entende que os céus e a terra, poderia entender que os céus e a terra foram as primeiras coisas que o Criador criou. Mas quando você vai para Colossenses 1,15, a palavra deixa claro que a primeira coisa que o Criador criou foi o Verbo. Lá falando, né, ainda da futura expressão do Verbo, da encarnação do Verbo, lá fala que ele foi o princípio da sua criação. Apocalipse também fala que Yahushua foi o princípio da criação do Criador. Quer dizer, não como pessoa na época, entendemos assim, porque não há como provar de outra maneira, mas como o Verbo, a palavra, que a primeira palavra que saiu da boca do Criador, não se sabe quantos anos ou quanto tempo ele passou ali sobre as águas, talvez meditando, calado, sem ter o que conversar, com quem conversar, melhor dizendo, até que veio a primeira palavra sair da sua boca: haja. Por isso que Yohanan, João, cá no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Eloá, né? Nas Bíblias católicas o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E no versículo 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí pergunta-se: quando que foi que o Verbo se fez carne? Né? Todos são obrigados a responder debaixo desse céu, que até que o Verbo se fez carne quando Maria engravidou pelo ruar do Eterno. Os irmãos concordam comigo? Daí para trás, até Gênesis, nós encontramos o Criador fazendo todas as coisas pela palavra. Os irmãos podem conferir com a gente. Eu estou falando aqui hoje sobre o ruar do Criador, e nós vamos terminar em cima do texto que eu li,
por causa das iniquidades. Eu gostaria que o irmão lesse para mim o Salmo 33, versículo 6 e o versículo 9, só para os irmãos terem uma noção. Outro, leia Salmo 104, versículo 30. Vou pegar só esses dois versículos. Quem encontrar, fique de pé e leia em voz bem audível. Salmo 33, versículo 6. Quem for ler, vem aqui à frente, irmão. Quem está com a passagem aberta. Salmo 33, versículo 3 e 6. Versículo 6 e 9, melhor dizendo. Salmo 33, Terrilim, 33, versículo 6 e 9. Lê para nós, irmão Danilo. Pela palavra de Yahu, os Chamaim foram feitos, e todos os seus exércitos citados pelo fôlego da sua boca. Porquanto ele falou, e isto se fez, ele ordenou, e tudo isto subitamente se estabeleceu. Aproveita aí, já que está no livro, vai para o Salmo 104, versículo 30. Tu envias o teu rua, eles são criados, e tu renovas a face da terra. Amém. Mas não foi só o salmista, não foram só os profetas que falaram sobre isso. O apóstolo Pedro, o apóstolo Quefá, lá na frente, ele diz, pela palavra de Yahu foram feitos os céus, né? E pela mesma palavra esses céus passará, né? Mas vão se enrolar. Quer dizer, então você vê desde da primeira palavra lá em Gênesis, haja isto e houve isto. Durante toda a antiga aliança, o Criador enviou a sua palavra. Ele criou todas as coisas, o Salmo 104, aí, versículo 30, deixa muito claro, envia o teu ruá e cria, e assim renova a face da terra. Pela palavra, né, ali fala, Salmo 33, 6, fala que é pelo ruá da sua boca. Outros lugares diz pelo fôlego. Essa versão que o Mandanilo leu fala fôlego. Por que fôlego? Ruá, espírito, né? Ruá vem tudo, de ruá vem espírito, fôlego, sopro, vento ou hálito. Então o Criador criou todas as coisas na antiga aliança, usando a sua palavra. Ninguém via uma imagem de ninguém, não existia uma imagem de ninguém. O único que viu o Criador pelas costas foi Moisés, né, que o Criador permitiu que ele o visse pelas costas, não pôde discernir nada. Mas o próprio Moisés, ele deixou claro, olha, ali pelo capítulo 20 de Êxodo, 21, 19 a 21, ele deixou claro, repreendendo as pessoas para não fazer imagem de escultura, ele disse, olha, vocês tomem muito cuidado, porque vocês ouviram a voz do Criador, mas nenhuma imagem vocês viram. Vocês não viram imagem de nada. Então não faça para vocês imagem de escultura, não faça imagem de nada, nem do que está em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, e fez questão de mencionar seres voláteis, ou seja, seres que voam. Até de seres que voam ele proibiu. Onde eu quero chegar? Quando vemos lá em Yohanan capítulo 1, a palavra diz, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se perguntar para qualquer pessoa debaixo desse céu, qualquer teólogo, qualquer padre, qualquer pastor, você perguntar, escuta, quando foi que o verbo se fez carne? Todos hão de concordar, e não tem outra resposta na Escritura, que ele se fez carne por ocasião da concepção de Maria, ou seja, quando o Criador enviou o seu ruá ali no útero de Maria, né, e gerou ali, sem dúvida alguma, um embriãozinho, né, que ao tocar no útero de Maria, eu diria até com mais ousadia, gerou ali um espermatozoide que ao tocar no útero de Maria, como qualquer gravidez, no óvulo de Maria, começou então o primeiro dia a fecundidade do seu filho. Eu creio que os irmãos creem assim, e se tiver alguém que pode provar o contrário na Escritura, nós sabemos que este vídeo vai para a internet, embora que muitos tentam torcer, que não foi assim, como tivemos aqui, né, um grupo de irmãos nos visitando, e ter a coragem de falar que Yahushua, no primeiro dia, no útero de Maria, ele já era um ser completo, né? Sendo que os irmãos podem ver que toda mulher, quando vai fazer os seus primeiros dias de exame após
descobrir que está grávida, a cada dia, a cada mês que passa, o feto ali é mostrado pela medicina hoje que existe um processo que começa ali desde o primeiro minuto, que é colocado no óvulo, e este processo só termina quando a pessoa morre. Concorda comigo? Desde o primeiro dia que um espermatozoide é colocado no útero de uma mulher, que ele encontra com o óvulo naquele útero e que começa a fecundar-se, desde esse primeiro dia, inicia um processo de crescimento e desenvolvimento de um ser que só termina com a morte. Concorda ou não concorda? Pô, é claro, aí. Com a morte da criança. Do ser formado. É ou não é, irmãos? Os irmãos estão entendendo? A criança vai crescendo, ela nasceu com 9 meses, daí a poucos dias, né, não foi o primeiro dia, o segundo dia, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, aí vem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 80 anos, morreu. Não é um processo? Desde esse primeiro dia, o homem lá vai crescendo, vai desenvolvendo até a morte. É um processo de formação, falando de modo literal. Então veja bem, quando o Criador fez Adão do pó da terra, ele insuflou nele, ou soprou nele, o seu ruar, né? O seu ruar. Não está falando de 2 ruares, não está falando. Ele soprou ali o seu ruar. E o homem foi feito alma vivente. De um minuto para o outro, a palavra não fala de tempo, mas daquele momento que ele soprou, o homem se tornou alma, olha só, vivente. Quer dizer, com o ruar, ele formou a alma. Não foi só com Adão. A palavra cita também que os animais também foram feitos do pó da terra. Todo ser animal, no próprio Bereshit, Gênesis, ensina que ele foi feito do pó da terra. Então, Adão foi formado ali, o único ser formado inteiro, mas primeiro formou ele de barro ali, e assoprou o seu ruar nele, e ele se tornou alma vivente com tudo que nós temos hoje aqui, adultos. Concorda? Coração funcionando, pulmões funcionando, rins funcionando, mãos, pés, um ser totalmente vivo, o nosso sangue composto de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hemácias, plaquetas, melhor dizendo, glóbulos vermelhos são as hemácias, e assim sucessivamente. Tudo que nós temos, o coração pulsando, os olhos enxergando, toda esta locomotiva, esse motor humano foi feito com um sopro do Ruach Kadosh, que os irmãos tanto podem pronunciar Ruach HaKodesh. O que é Ra? O que é Ra? O, irmãos. Quando eu digo Ruach HaKodesh, eu estou dizendo Ruach, o Espírito, o puro, o separado. Mas eu posso dizer também Ruach Kadosh, concorda comigo? Kadosh é puro, é separado. Assim como eles dizem lá, Espírito Santo, eu posso dizer Ruach Kadosh, está certinho, sem a pronúncia do Ra. O Ra é o, ou seja, estou fazendo menção do Espírito Kadosh, que a Igreja Católica usa o termo santo, né? Pois bem, então o que Adão recebeu? Vamos voltar ao caso de Adão. Só existe um Espírito, né, como eu falei, do Criador. E isso a gente mostra em todas as Escrituras, N vezes a palavra fala, desde o Antigo Testamento, e o Espírito de Eloá, ou o Espírito de Yahu, não fala um Espírito de Yahu. Se eu dissesse um, eu estaria fazendo o quê? Definindo ou indefinindo? Se eu dissesse, por exemplo, um Espírito de Yahu. Hã? Indé ou dé? Não, indefinindo. Um. Mas se eu digo o Espírito, que nós encontramos de Bereshit a Apocalipse. Se eu estou dizendo o Espírito, é porque não tem 2. E nós encontramos isso em toda a Escritura, o Espírito. Mas então, foi assoprado em Adão ali, o quê? Porque a partir daí Adão passou a ser um ser vivente com o Ruach. Concorda comigo? Então, concorda comigo que a partir daí não surgiram 2 espíritos.
Não são dois espíritos. Mas os irmãos concordam comigo que foi uma pequena porção do Ruach Kadosh que o Criador deu para o homem para mantê-lo vivo? Concorda comigo? Ou tem outra versão, tem outra linha de pensamento? Concorda comigo, irmão Lucas? Ele soprou nas narinas de Adão e Adão se tornou alma vivente. Ele não deu a plenitude do Espírito do ruar dele para Adão, porque senão ele jogaria pó para milhões de lugares. Porque a palavra diz que se o Criador tocar na terra, a terra derrete. Ele soprou ali nas narinas de Adão uma porção, uma pequena porção para mantê-lo vivo. Vou provar isso mais na frente, tá? Para mantê-lo vivo. Mas tem alguém que discorda? Nós estamos gravando este vídeo, tem alguém que discorda? Tem versículos bíblicos que os irmãos conhecem para discordar disto? Então, a partir deste momento, irmão, todo ser que o Criador criou tem o ruar de vida. Concorda ou não concorda? Se for preciso mostrar, eu mostro. Gênesis 7, versículo 15 e 16, por exemplo, diz assim: e todo ser vivente que possuía fôlego de espírito de vida, pode olhar aí, Gênesis 7, 15 e 16, veio de 2 em 2 para Noé na arca. Gênesis 7, 21 e 22, quer dizer, possuía espírito de vida. Uma certa vez eu tinha mudado aqui de Sete Lagoas para João Pinheiro, e a mulher do pastor que me substituiu aqui na época, ela ligou para mim e falou: o povo aqui está pregando, está dizendo que o senhor está pregando que animal tem espírito. Eu falei: eu não. Quem diz isso é a Bíblia. Aí eu falei: leia aí Gênesis 7, 15 e 16. A palavra está dizendo que todos os animais possuem o espírito. Eclesiastes capítulo 3, deve ser o versículo 17, 18. Tem tempo que a gente não estuda sobre esse assunto, porque veio a questão da restauração dos nomes, e a questão trindade passou a ser fichinha mesmo. Então o assunto ficou mais encostado, né? Mas Eclesiastes 3 deve ser 17, 18, 19, por ali. Gosto de confirmar para não citar referência errada. Ali está dito: do fôlego dos homens ser semelhante ao dos animais. O que sucede a um, sucede a todos. Vou achar, porque se é Eclesiastes 3 mesmo, eu vou achar agora. Esse ventilador agora podia ter sido desligado. Eclesiastes 3, a partir do versículo 20, né? A partir do versículo 19, realmente. Desliga esse ventilador aí para mim, por favor, mas está me atrapalhando aqui na escritura. Então veja bem, irmãos. O que sucede ao homem, sucede aos animais. Neste pormenor, não há diferença. Somos todos seres vindo do pó da terra, somos todos seres que possuímos partícula do Ruach Kadosh para nos manter vivos. Né? Você pega, por exemplo, um homem vivo e um defunto. Por que o Criador abominou o defunto? O defunto, né? Lá no Antigo Testamento é proibido, no Antigo Testamento não, na palavra, né? É proibido a pessoa tocar no morto. Eu vejo às vezes as pessoas chegarem e beijar morto, colocar a mão sobre a mão do morto. Eu não faço isso mais. Se for por necessidade, eu ter que banhar um parente da minha família, segundo a Escritura, é o parente mais próximo, deve preparar ele. Hoje já manda para funerária, eles fazem aquela palhaçada, aquelas coisas lá que eu não concordo, dessa tal de perícia que faz nos corpos, qualquer morte, corta a pessoa toda, vende órgãos, faz aquela bagunça, mas antigamente não era assim. Antigamente preparava o defunto uma pessoa mais próxima. Por exemplo, se fosse eu, seria minha mulher a me preparar. Me vestir, ainda que com dificuldade. Se eu precisasse de ajuda, alguém poderia ajudá-la. Só que tanto a minha mulher como quem tocou em mim passaria a ficar, seria imundo a partir daquele momento até a tarde. Banhar e ficar tido como imundo. Por quê? O Criador só tem compromisso com a pessoa enquanto o ruar dele está nela. Ou seja, enquanto o templo dele, o corpo da pessoa é templo do ruar.
Preste atenção, nós estamos caminhando para Isaías 59, 1 e 2, que eu vou mostrar para nós a questão das iniquidades que eu comecei a falar aqui no domingo e não terminei. Então, para os irmãos entenderem, todos nós, todos os seres viventes, independentemente de ser homem, né, tanto faz a mim, como um elefante, como um vírus, o menor dos animais, todos eles possuem o Ruach Kadosh, uma partícula do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, falando para outros entenderem, para mantê-los vivos. Tanto é, irmãos, que os cristãos não concordam com o que eu vou dizer aqui, mas é só ler 1 Coríntios 15, lá diz que haverá ressurreição de tudo que o Eterno criou. Ou seja, uma será a glória dos peixes, outra dos homens, né? Ele coloca lá falando da ressurreição, ele diz, o apóstolo Shaul, semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Né? O pregador de Eclesiastes, Salomão, ele falou lá no capítulo 3, versículo 14, tudo que Eloá faz, durará eternamente. Durará eternamente. A morte veio em consequência do pecado, primeiro o homem, posteriormente os animais. A palavra diz que até a criatura ficou sujeita, as demais criaturas ficaram sujeitas por causa do pecado, e todo mundo está debaixo da morte. Então isso aí é muito claro na Escritura, e o apóstolo Shaul, ministrando em 1 Coríntios 15, ele fala da ressurreição dos seres viventes. Eu creio que eu tenho tempo, vou dar só uma pinceladinha aqui. Por exemplo, quando a gente tem uma visão, um sonho, ou visão, e você vê um animal naquela visão. Qualquer animal, que seja uma vaca, que seja um passarinho, que seja um cachorro. Olha, irmãos, aquele animal ele não é fictício, não. Ele existe no mundo espiritual. Eu tenho essa fé sem questionamento, eu simplesmente creio naquilo que eu estou lendo. A minha mente não criou essa vaca que eu vi na visão, não. Essa vaca, ela existe no reino espiritual. O Criador, tudo que há neste reino, há no outro. E a palavra diz que nós temos que atentar para o reino, para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são temporais, elas passam, mas as coisas que nós não vemos, estas são eternas. Então, se você vê algo espiritual, né, como muita gente tem, falei há poucos dias isso foi anteontem, não, foi sexta-feira, eu pregando para um senhor ali, muito inteligente por sinal, eu falando sobre a questão da idolatria. A idolatria ela é algo tão demoníaco, tão diabólico, que eu não posso idolatrar nem a pessoa do Criador, eu não posso idolatrar nem a Escritura Sagrada, entenda bem o que eu estou falando. Eu não posso idolatrar a pessoa de Yahushua, porque se eu idolatrar, o ídolo, ele é mentira, ele é vaidade, ele não vai deixar eu enxergar realidades sobre os personagens celestes. Concorda comigo ou não concorda? Eu vou explicar melhor. Por exemplo, quando nós dizemos que, estou saindo um pouco fora do assunto aqui, mas eu volto para ele, que quando a palavra diz que Yahu descansou, você pode perguntar para os guardadores do sábado, Yahu cansa, por causa da idolatria que eles têm na pessoa, tipo assim, esse livro aqui é infalível, né? Eu já vi pregadores no cristianismo afirmar, tudo que o Criador tinha que dizer, está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Nada mais a acrescentar, nada mais a tirar. Não é nada mais a acrescentar. Ele já falou tudo. Ou seja, como aquele grupo que veio aqui, não podemos mais receber nada do Criador, quer seja por visão, por sonho, não podemos receber. Quando você vai olhar em Jeremias e Miarro 33:3, lá está escrito, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer dizer, o texto, conheçamos e prossigamos em conhecer Yahu, Oséias capítulo 6. Ele está nos dando margem para você partir no conhecimento do Criador e nunca parar. Se você falar para um cristão, por exemplo, Yahu tem loucura, ele vai dizer, nunca, nunca. Você vai em 1 Coríntios, o apóstolo Shaul diz que a loucura dele é mais
sábia do que a dos homens. A fraqueza dele é mais forte que os homens. Mas se eu o idolatro, eu não tenho condições de aceitar essa verdade no meu íntimo. Ídolo é mentira. O ídolo, ele leva a pessoa a focar a mente e não enxergar mais nada. Enxerga só o ídolo. Assim acontece com a pessoa de Yahushua. Como eu já vi uma vez um grupo de pastores debatendo, onde foi parar o sólido do peixe que Yahushua comeu depois de ressuscitado. Que segundo algumas versões, quando ele apareceu para os discípulos, ele comeu peixe e favo de mel. Favo de mel não está nos originais, não. Nos textos tidos como originais, não. Mas não foi só isso. Yahushua ficou comendo e bebendo durante 40 dias com os apóstolos, após a ressurreição. Mas eles estavam discutindo para onde foi parar esses detritos do peixe, se Yahushua era espírito. E o próprio texto diz, provai-me e vedes, um espírito não tem corpo, não tem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. E eles afirmam que ele era um ser espiritual. Onde foi parar isso? Quer dizer, Yahushua bebeu depois de ressurreto, bebeu vinho com os discípulos, comeu peixe e outras coisas. Ele passou 40 dias com os apóstolos. O ídolo não deixa ver isso. Carne e osso, como vedes que eu tenho. Um espírito não tem, Lucas 24, um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. A idolatria da palavra, por exemplo, não pode acrescentar. Aí pergunta, qual que é o cano verdadeiro? É o dos protestantes que tem 66 livros? Ou é o dos católicos que tem 73? Qual é o verdadeiro? Quem foi que colocou que somente estes são os livros e não pode ter mais nenhum escrito inspirado? Então a pessoa idolatra aquilo que o Constantino fez, o político Constantino fez, e acha que isso aí é tudo. Quando na realidade você depara com o texto e eles ficam assim, perplexos. Como um dia eu, falando com um obreiro, eu falei assim, eu posso fazer, na época usava o nome Jesus, eu falei assim, posso fazer maiores milagres que Jesus. Ele falou, você está louco. Eu falei, vamos ler aqui? João 14, versículo 12. A palavra diz, quando ele bateu os olhos, lá está escrito, né? Aquele que crê em mim, fará obras maiores do que estas, maiores do que as que eu faço, fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará em proporções maiores, ou seja, as mesmas obras em proporções maiores. Aí ele falou para mim assim, tem alguma coisa errada aí? Eu falei, não, a escritura não pode estar errada, você mesmo sabe que não pode. Na época eu também tinha a Bíblia, como toda ela a palavra de Yahu. Hoje eu sei que ela é quase toda a palavra de Yahu. Ela contém, vamos dizer, 90% a palavra de Yahu, mas ela tem o dedo do homem. Hoje eu consigo enxergar essa verdade. Como podemos ver claramente no cano católico, né, onde eu sempre pego este assunto como referência, porque lá os protestantes não aceitam o livro de sabedoria de Salomão, que é um livro fortíssimo contra a própria igreja romana. E aceita Cantares de Salomão, que não contém a palavra de Yahu. Cantares de Salomão mostra ali os dias piores da vida de Salomão, na prostituição, na idolatria, adorando 4 imagens de escultura. E o homem só via carne, ele só via carne, só beleza de mulher, contemplando os seios, e comparando os seios com maçã, isso com aquilo, olhos com aquilo. É o período da carnalidade de Salomão. E eles colocaram como livro inspirado. E eu acho engraçado quando eu vejo pregador do cristianismo tentando tirar a mensagem eles falam igreja, da igreja no livro de Cantares. Quem é aquela que vem subindo? Entendeu? Está falando da mulher bonita, da carnalidade dos dias de Salomão, mas eles entendem que é a igreja que está subindo. É romance mundano, não é pecado um homem amar uma moça, uma mulher solteira, a mulher amar um homem solteiro e fazer poesias para ela. Foi isso que Salomão fez. Eu tinha um irmão, morreu acidentado, ele estudava o livro de Provérbios e era romântico com as namoradas dele, tirando versículos de Provérbios e falando no Provérbio de Salomão. Ele usava muito isso. Mas voltando ao assunto, irmãos, aqui, para a gente não sair muito fora de onde precisamos chegar,
Cada ser vivente tem uma partícula do ruar, concorda comigo? Vou citar mais uma referência, mas tem N, milhares. O período das duas testemunhas, por exemplo, que na grande tribulação, a palavra fala de duas testemunhas que vão aterrorizar a terra. Eu sei o motivo, tenho 90% de certeza que eu sei o motivo, porque a palavra diz duas testemunhas, se neste período estarão milhões, mas tem duas que estarão em destaque, que vão fazer fogo descer do céu, que se alguém tentar matá-los, eles vão matar as pessoas que tentarem matá-los, essas duas testemunhas, elas vão ter poderes para nesses 3 anos e meio, elas fazer de tudo, vai ser um terror na terra, a favor do reino dos céus. Depois o Criador vai permitir que a polícia, as autoridades matem essas duas testemunhas. E elas ficarão 3 dias e meio em praça pública, via internet, via televisão e outros meios de comunicação. O mundo inteiro vai trocar presentes, comemorando uma grande vitória, porque as duas testemunhas estarão mortas em praça pública, e toda a terra verá. A palavra diz que os homens vão trocar presentes, vão se alegrar ao extremo, porque o mundo totalmente contra o reino dos céus, essas duas testemunhas opondo-se a tudo que é do mundo, então um tormento, um duelo gigantesco. Mas o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 11, onde fala das duas testemunhas, versículo 11 diz assim, que depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Yahu virá sobre as duas testemunhas e elas se colocarão de pé. Quer dizer, o espírito de vida vindo de Yahu. Então veja bem, irmãos, preste bem atenção onde eu li, né? Eis que a mão de Yahu não está encoberta, que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre nós, entre vós e o vosso Eloá, para que ele não vos ouça. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que ele não ouça. Ou seja, se eu estou em iniquidade, se eu estou em pecado, o rosto do Criador fica encoberto, ele não vai ouvir a minha oração. Vou mostrar com mais detalhes hoje. Comecei a falar aqui no seminário, infelizmente, os irmãos não comparecem. Pega uma parte hoje e perdeu a outra, porque não sabemos quando voltaremos a falar. E eu falei que, na virada do ano, eu mostrei muita coisa a respeito do corpo humano. Eu ser obrigado a apresentar o meu corpo saudável, sadio, cheiroso, limpo, né? Os irmãos lembram que eu falei até do órgão do corpo humano, por onde saem os excrementos fecais, né? Que você imagina se ele fosse no queixo, né? Imagina se ele fosse no queixo. O homem ia aguentar toda hora com o nariz cheirar o queixo, com certeza ele iria lavar o queixo, né? Concorda comigo? Amém. Mas como está para lá, então não se preocupa tanto, não é isso? Falando verdade, irmão, não é? Estou falando claro, quem é sábio entenda. Mas preste atenção aqui. Todo ser vivente tem uma partícula do ruá. Essa partícula, quando ela foi colocada na criança, ela é completamente kadosh, pura. Toda criança, quando nasce, ela está cheia do ruá do Criador, concorda comigo? Ela não peca, ela não mente, ela não tem malícia. Mesmo nascendo imunda, porque a palavra diz que quando o marido e a mulher não servem o Criador, os filhos são imundos. Preste atenção, que quando uma mulher serva, kadosh, uma mulher pura, uma mulher serva do Altíssimo, tem um marido ímpio, e em sentido contrário, né, um homem kadosh tem uma mulher ímpia, gera uma criança, esta criança, segundo o apóstolo Shaul, ela nasce pura, porque a mulher kadosh, ela purifica o marido ímpio, e o marido kadosh purifica a mulher ímpia, para que a criança nasça pura, para que a criança seja pura. Senão, caso contrário, o apóstolo Shaul diz que ela seria imunda. Mas o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, para quem conhece assim, ele, quando a criança é gerada e nasce, ela nasce com
o Ruach Kadosh. A palavra diz que os anjos que contemplam, os anjos das criancinhas, eles são os maiores no reino. Eles contemplam, olha, escuta só, os seus malahim, né, os seus anjos, eles contemplam a face do Criador. Já leram isso na Escritura? Já leram, Conselheiro? Os malahim, os mensageiros, os anjos das criancinhas, eles contemplam a face do Criador. E por que eles contemplam a face do Criador? Porque as criancinhas são maiores no reino. Você dá um tapa no menino aqui, de repente você abraça, pode fazer até uma coisa pior com ele, depois você abraça, perdoa. Você bate numa criança aqui, daí a pouco você vai com a balinha, ele é o mesmo, ele é restaurado. E com muita rapidez, ele não tem nada para guardar no coração. Então as crianças, Yahushua falou, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque dos tais é o reino. E depois, quando alguém interrogou qual seria o maior no reino, ele pegou uma criancinha, colocou na frente de todo mundo, e falou, qualquer que não fizer como esta criança, ele não herdará o reino dos céus, porque a criança é maior. Então, os malahim, os mensageiros ou anjos, conforme diz as Bíblias romanas, das crianças, que acampam ao redor das crianças, ele vê a face do Criador, porque a criancinha é maior no reino dos céus, consequentemente, o malá, o anjo que a protege, é o maior também, é o que vê a face do Criador. Nem todo malá, nem todo mensageiro celestial chega lá e contempla a face do Criador, pode ter certeza disso. Nem todos têm essa liberdade. A palavra mostra uma hierarquia sem limites quando se trata de estudos dos seres celestiais. Não existe uns seres que ficam perto do Criador, que tem olhos, um punhado de olhos, chamado pela Escritura até de animais, né? Seres tão grandes, né? Depois fala dos anciões, fala dos querubins, dos serafins, arcanjos. Isso tudo é uma hierarquia que existe no céu. Então não é como você, por exemplo, querer falar com o prefeito da cidade. Eu nem me ouso a falar com o prefeito. Eu só sei que se for para me falar com ele, eu vou ter que marcar dia, hora, esperar. E o dia que eu for, olhe lá que vai estar um representante dele para me atender, e não a pessoa dele. Ou falar com a autoridade do Estado, governador do Estado, presidente do Brasil. Né? A mesma coisa é a hierarquia celestial, tem anjos que para falar com o Criador, alguém que já teve a experiência de ser arrebatado, diz que só Yahushua fala com o Criador. Só ele tem acesso ao Criador. Todos os demais anjos, eles vão até Yahushua para passar para eles, né? E eu acredito nisso aí, porque a Escritura diz que Yahu constituiu Yahushua um nome que está acima de todo nome. Então, meus amados, nós estamos quase chegando onde eu quero. Então, uma criança, ela está com o Espírito Santo. Concorda comigo? Concorda comigo? Que o menino igual aquele, apesar de ser levado, arteiro e tudo, ele não tem a maldade que nós temos. Ele pode ser levado, arteiro, mas ele está com o Espírito Santo na vida. Tá. As crianças vão crescendo, aí vai aprendendo coisas, né? Se for fora da palavra, o que ela vai aprender? Jogos, novela, mentira, palavrões, né? Ao contrário de uma criança filha de Kadosh, uma criança filha de Kadosh, o pai Kadosh, a mãe Kadosh, ela ensina a palavra, ela corrige se uma criança fala um palavrão, se a criança mente, apanha, vai colocando no caminho. Mas o pecador não se preocupa com isto. Ele deixa a criancinha dele crescer no meio da pornografia, no meio de tudo que é impuro, no meio de palavrões, e então, aquilo que era puro, aquilo que era Kadosh, aquilo que representava uma autoridade máxima lá no céu, foi deixando de existir. No entanto, o Ruach que veio, o Ruach de vida, o Ruach Kadosh, aquela criança vai contaminando o seu Ruach. Concorda comigo? Por isso que a palavra diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Porque a partir do momento que o irmão falou uma palavra torpe, se não se arrependeu dela, o irmão já está tirando aquilo que é puro no irmão. Aquilo que, usando o termo para os cristãos entender, aquilo que é santo, está tirando. Se o irmão começa uma piadinha aqui, uma coisa ali, outra coisa aqui, aquilo que é kadosh nele, aquilo que é puro nele, vai se contaminando. Aí com a frequência de usos de coisas indevidas, a pessoa deixa de ter o ruar kadosh e passa a viver num ruar imundo. Na questão de você estar participando ouvindo coisas que não edificam, né? Por exemplo, você pega um locutor de futebol, qualquer locutor, qualquer comentarista de futebol, a mente daquele homem está 24 horas por dia no futebol. Ele só sabe falar de futebol. Se você perguntar, por exemplo, para o Galvão Bueno, todos os nomes de jogadores das seleções, ele sabe de cor. Eu vi ele falando isso essa semana, entrevistando ele. Ele sabe os nomes de todos os jogadores, posições, ele falando até dos jogadores de países como a Alemanha, que tem muito Vick no final, nomes parecidos, né? Você tem que adivinhar as demais letras, e ele sabe todos os nomes, todas as posições, os times todos de futebol, a classificação dele. E o assunto é futebol. Se você pega um programa de televisão, por exemplo, um programa, A Praça é Deles, por exemplo, você pode ver que naquele programa só tem moralidade. Se você tira uma coisinha que dá para você assistir, mas por trás dele tem uma pornografia, tem uma malícia. E assim a gente vai contaminando. Verdade é que, preste atenção aqui, aquilo que era puro, que era kadosh, que veio do céu, em nós, gerado em nossas mães, aquilo que quando nós nascemos era puro, era kadosh, agora vai ficando impuro. Aí a pessoa passa a ter um ruar de mentira, porque à medida que eu dou lugar para a mentira, eu me torno mentiroso. É um espírito, é um ruar de um demônio que atua na mentira, um demônio que atua no adultério, um demônio que atua no homicídio. Eu vou dando lugar, e eu, com o meu ruar, que outrora era kadosh, era puro, eu agora estou carregado de ruarim, né? Ruarim, não é ruares, não. Ruar, espírito, né? Ruarim, né? Plural. Estou falando no plural. Espíritos. Aquilo que eu agora, com o meu espírito de vida, eu, Juraci, alma, com o meu espírito de vida, uma partícula que eu recebi do Criador, que era pura quando eu era menino, agora eu vou ficando contaminado, totalmente possesso. Né? Bom, vem o tempo do irmão, da pessoa crer na palavra e arrepender. A palavra é muito clara: arrependei-vos, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Preste atenção. Em nome de Yahushua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa fácil de entender. Eu estou todo contaminado lá no mundo, de repente eu faço techuvá, arrependimento. Techuvá é arrependimento, é retorno, é voltar atrás, é compreender que o que eu estou fazendo não tem parte com o Rei dos Céus. Eu me arrependo, vou às águas batismais. Ali eu sou batizado em nome de Yahushua e eu recebo o dom do Espírito Santo. Deu para entender isso aí? Não é um quesito do Espírito Santo. É o dom de você novamente estar com o Ruach Santo, Kadosh, puro. Se eu afundei nas águas, meus pecados todos foram quitados por meio do arrependimento, os irmãos há de concordar que eu, levantando das águas, eu estou com o meu Ruach Kadosh novamente. Limpo, puro. Tem dificuldade de entender isso, os irmãos? A partir daí, então, irmãos, o que cabe a mim? Pautar a minha vida na palavra. Se pecava, não peques mais. Se roubava, não roubes mais. Se mentia, não minta mais. Se adulterava, não adultera mais. Segundo os Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Yahushua, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
Então agora é só a pessoa vigiar. Se pecarmos, filhinhos, estas coisas, o apóstolo Yohanan falou, estas coisas eu vos escrevi, para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai. Aquele grupo que teve aqui disse que nós não temos mais advogado, não temos mais sacerdote. Mas o irmão não caia nessa não. Ele é o nosso advogado eternamente. Ele faz propiciação, segundo o livro de Hebreus, e Yahushua faz propiciação pelo seu sangue, pelos nossos pecados. O sangue dele foi derramado eternamente. Quando o irmão comete um erro aqui, confessa, pede perdão, tanto a Yahushua como a Yahu, o certo é confessar a Yahu por Yahushua, ou confessar também a Yahushua. E ele faz, segundo o livro de Hebreus, ele faz propiciação. Ou seja, ele te torna propício à pessoa do Criador. Ele apaga aquela transgressão pelo sangue. Ele intercede, ele apresenta ao Criador. O meu sangue foi derramado, é para a purificação do pecado. Então por isso que o apóstolo Yohanan, João, ele diz assim, eu escrevi para vocês não pecar. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com o Pai, e Yahushua, o justo, que é o advogado que intercede por nós. Bem, então o irmão vai conduzir sua vida, pautar a sua vida na palavra. Como que pode, irmãos, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, ficar no espírito de um homem que ama pornografia? Raciocina comigo. Como pode? Eu sou um servo do Altíssimo. E eu vou lá na internet, abro lá um site qualquer, porque oferta tem demais, e de repente eu começo a ver uma cena pornô ali. E eu participo daquela cena, assisto aquela cena, compartilho com ela, e até posso ter efeitos físicos por causa daquela cena. Como que pode o Ruach Kadosh permanecer no meu Ruach? No Ruach que eu fui perdoado? Como que pode ele ficar diante de uma novela? Eu estou assistindo uma novela, eu, Alma, Juraci, estou assistindo, eu tenho o Espírito Santo, mas de repente, diante de um programa que ele chama, por exemplo, que eu citei aqui, A Praça é Nossa, Zorra Total e outras zorras que tem pela televisão. Aí eu fico ali assistindo, eu com meu Ruach Kadosh. Era Kadosh até aquele momento. Será que o Ruach Kadosh do Eterno, o Espírito Santo, ele vai ficar no meu espírito, compartilhando com aquela coisa, eu assistindo ou participando de um jogo? Será que o Ruach Kadosh, ele vai ter o prazer, ele vai ficar no meu Ruach? Porque é o meu Ruach que testifica com o Criador através do Ruach Kadosh que eu sou filho dele. O Ruach Kadosh, o Espírito Santo, ele é o selo da minha salvação. No dia que eu for ressuscitado, mesmo estando morto, Romanos capítulo 8, 11 diz que o Eterno, ele vai ressuscitar o salvo pelo Ruach, o mesmo Ruach que ele ressuscitou em Yahushua. Então, se eu não conduzir o meu espírito santo, kadosh, puro, eu não tenho como dizer que eu pertenço ao Criador. Eu participar, por exemplo, do jogo de futebol, aí o sujeito marca um gol lá e vibro com aquilo ali, eu sabendo que aquilo veio de Zeus. O Ruach Kadosh, o Espírito Santo, ele pode ficar no meu espírito se eu tenho prazer de assistir um desenho animado que só tem mentira, é mentira, aquilo não existe. Eu lembro-me quando eu fui de Minas para Goiás, que eu mudei de Minas para Goiás, aí cheguei lá, a televisão do meu irmão ligada, eu vendo aquele trem esquisito, conversando, e eu dava cada gargalhada, chamei meus irmãos tudo, eu era mais velho, vem cá vocês verem, gente não é, porque não parece com gente, mas tem boca, tem pés, tem mãos, anda, fala. Que bichos são estes, os desenhos animados? Então toda coisa, irmão, é inanimado. Um desenho animado. Para ele fazer isso aqui, ó. Os irmãos sabem que existe N cenas que são filmadas, né, para provocar esse movimento. É uma coisa inanimada que passa a ser animada pela inteligência, pelo trabalho do homem. Como que eu, com o Espírito Santo no meu espírito,
Eu vou ter prazer numa mentira, irmão. Eu vou ter prazer num jogo cheio de caras de personagens do inferno. Eu vou ter prazer numa pornografia. Eu vou ter prazer numa piada, numa coisa qualquer. Eu vou me compartilhar. Eu ver uma pessoa roubar e eu ainda querer ser testemunha daquilo a favor da pessoa. Uma pessoa matar, eu sou advogado, eu vou defender aquele assassino, aquele bandido. Será contaminado. O meu ruar será contaminado. É por isso, irmão. É por isso que acontece o que está acontecendo com pessoas aqui. Que era para estar em cima do púlpito pregando, cheio do ruar, passa a maioria das vezes no banco. Eu não estou falando de quem não faz uso de oportunidade, não. Eu estou falando de quem tem chamada, bagagem, tem que fazer, já tem tarimba para isso. No entanto, a pessoa não dá conta de ir ali pregar. Por quê? Porque não tem como, irmão. Como que um espírito humano somente vai falar aqui? O Lula, eu considero um dos melhores oradores que eu já vi para falar em plenário. Quem é Dilma Rousseff para substituí-lo? Ela, para falar, ela tem que pegar o papel e ler o que está no papel. O Lula, ele discursava para milhares e discursa para milhares de pessoas importantes, nunca usa um pedaço de papel. Ele tem uma capacidade de oratória que eu admiro. Do mundo, eu nunca vi outro. Mas se colocar ele aqui para trazer uma palavra da parte do Criador, ele não dá conta de pregar um minuto aqui. Porque ele não tem o ruar kadosh no ruar dele. Então o que está nele é só um ruar político, um espírito político, um espírito disso, daquilo. O ruar dele está cheio de conhecimentos, mas conhecimentos terrenos. Se eu deixo aqui de praticar uma vida pura, se eu deixo de me exercitar, confessar os meus pecados, pedir perdão e permanecer na ativa, eu começo a gostar de uma coisa hoje, aquilo ali já vai tirar a minha força de orar. Eu começo a praticar outra coisa amanhã, eu já não vou mais ter apetite para ler. Eu me compartilho com um comentário que alguém faz lá no Facebook dos burros, que o meu nome está lá também. Uma coisa que a pessoa está precisando de uma repreensão, eu vou e faço um elogio. Quer dizer, eu estou compartilhando, já tem até o termo lá, compartilhe. Né? Temos que saber, irmão, com muita inteligência, o que eu devo compartilhar ou não devo. Esses dias mesmo, a pastora Elizabeth deixou uma mensagem lá para mim, dizendo assim, o senhor é franco demais, porque as postagens minhas só se poando os outros, a pessoa nem lê. Porque se eu estou vendo um lugar que a pessoa está precisando de ganhar repreensão, se alguém for chamar a atenção, a pessoa não quer ser repreendida. Mas a verdade é que quando eu dou lugar ao ruar imundo, que ele se apodera do meu ruar, se eu tenho prazer numa coisa do mundo, olha, irmãos, com certeza a récede, a graça do Criador vai sair de mim, da minha vida. E em consequência disto, negócios meus vão atropelando. Eu não vou ter prosperidade, eu não vou ter uma vida de sucesso. Depois as provas vão amontoando, eu não dou conta de permanecer. Aí diz assim, aí passa a dizer assim, eu fui crente tantos anos, não vi mudança na minha vida. Mas na realidade é porque a pessoa não mudou também, ele não se transformou, ele não entrou para dentro do reino dos céus, batizou, mas saiu dali, continuou na prática de coisas ilícitas, então ele não consegue entrar para dentro do reino dos céus. É por isso que a palavra deixa claro que para entrarmos no reino dos céus tem que empregar força, tem que arrepender, e tem que estar empregando força, tem que lutar contra o seu ruar. Está vindo a Copa aí, contra os ruares imundos, você tem que lutar. Está vindo a Copa aí. Não vou propagar não, mas eu tenho falado com os irmãos. Aqui tem irmãos que não dá conta, irmão. Se eu falar para os irmãos que tem obreiro de púlpito aqui, que não dá conta de no dia do jogo da Copa, que o Brasil estiver jogando, ele vir para cá ler Bíblia e orar. Estou falando para os irmãos com 100% de convicção. Tem pessoas aqui, ministros, que não dão conta de fazer isso. E eu estou pensando mesmo em lançar um desafio para os obreiros na Copa. No dia do jogo do Brasil, nós dedicarmos em sacrifício para o Criador e combater com essa tirania do inferno aí de Zeus. Eu sei que eu vou encontrar muitas pessoas para fazer isso comigo, se eu for fazer.
Estou dizendo se eu for, porque eu estava pensando eu sozinho, em particular. Mas eu pensando em convidar irmãos, e os irmãos podem ter certeza que o ruar demoníaco da Grécia, ele vai apoderar essa nação, e muito mais agora que a Copa é aqui, a propaganda é gigantesca, como eu vi na última Copa, né? O comentarista falando assim, o espírito da Copa já se apoderou do Brasil. Olha só, quer uma coisa mais clara do que isso? Irmãos, a coisa está tão clara na televisão e os irmãos não vigiam. Tem uma propaganda, por exemplo, iogurte e també, né? Vocês já ouviram o que eles dizem? Não viram? O deus grego, o deus fulano de tal da Grécia, porque lá tem uma região que adora a vaca. Então o iogurte e també, fala na televisão toda hora, aparece aí, você já viu já? E a pessoa vai lá e me dá iogurte e també. Né? A minha esposa ama a maionese Hellmann's, é uma das nossas, não é contenda, ela fala, traz Hellmann's, eu não trago, porque Hellmann's é demônio. Eu vou comprar maionese, eu tenho que comprar a negona lá, que criou a Hellmann's com pacto satânico, que é a propaganda inicial dela, a macumbeira que criou a maionese Hellmann's com pacto ao demônio. Hellmann's é demônio. Eu posso santificar, então eu vou me santificar, eu vou me purificar. Agora, se eu como uma coisa que eu não sei, eu devo adquirir o hábito de orar para não me contaminar. Mas são coisas pequenas, irmão, que a gente contamina, essa questão de roupas escritas, né? O irmão compra uma roupa que o irmão não sabe nem que palavra que está naquela roupa, e o irmão compra, eu ganhei isso aqui, que camisa bonita, mas o irmão leu o que está escrito aí? Como um dia eu vi uma camisa, nunca me esqueci, estava escrito Ogoturre na camisa. Eu falei com o rapaz, você sabe o que é isso aí? Não, camisa bonita. Eu falei, pois é, Ogoturre, vá para o inferno. E a pessoa usando a camisa. Não olha, não quer saber de nada. Aí, se a gente for fazer assim, nem tem jeito de viver. Tem sim, irmão. O reino do céu na vida de uma pessoa, ele traz modificação. Quanto mais a pessoa larga o reino das trevas, ele vai se apoderando do reino dos céus. Quanto mais a pessoa vá para o reino das trevas, ele vai saindo, ele vai se apoderando até chegar a ser um endemoniado e depois não ter mais condições de se libertar. Que o Criador abençoe. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma participação?